Comissão Eleitoral define um bloco. Eu acho que Vinícius começou a gravação agora da reunião. Após a apresentação das plataformas, a Comissão Eleitoral define um bloco, que seja feito que a partir de um bloco de 5 questões para cada chapa, tecer considerações a respeito de cada uma delas, a serem respondidas por 3 integrantes de cada chapa, previamente escolhidos. Cada questão deverá ser respondida num prazo de 5 minutos, perfazendo 25 minutos para cada bloco de questões. Não tendo o número de questões previstas para cada uma das chapas, a chapa com menos questões poderá escolher uma das que forem feitas para tecer considerações sobre as questões. E, por fim, não, ainda tecendo considerações quanto ao nosso debate, o debate está sendo gravado e as questões deverão ser necessariamente escritas no canal de bate-papo de transmissão, dado a invasão inglesa no nosso cotidiano, vulgo chat. Perguntas não escritas não serão consideradas. Não é facultado a nenhum participante do debate fazer considerações em relação aos posicionamentos expressos pelos membros das chapas, ao explicar, responder sobre as questões colocadas. Nesse sentido, não haverá réplica e não serão permitidas contestações no âmbito desse debate. E, por fim, a gente espera, a Comissão Eleitoral espera que todos considerem esses encaminhamentos a fim de termos um debate lícito, promissor, tranquilo, né, etc. Dúvidas, sugestões, questionamento de quaisquer ordens, né, de quaisquer, aqui está pedidos, mas de quaisquer ordem, entre outros aspectos, podem ser dirimidos diretamente com os integrantes das chapas, até o dia da votação, que será no dia 17/10/2024. E alguns dias depois, se não me engano, no dia 21/10/2024, a comissão eleitoral é automaticamente dissolvida pelo fim do processo eleitoral. Então, por ordem de inscrição, a chapa Juntas pelo CNPq dispõe de 15 minutos, são 2h40, então até 2h55, para apresentar a plataforma de trabalho. Bom dia, boa tarde. Eu sou Isaura Pimenta, candidata a presidente da chapa Juntas pelo CNPq, agora no triênio de 2024 a 2027. Nós somos coletivo do CNPq que meio que se formou naturalmente de acordo com as nossos encaminhamentos e nossas afinidades e acompanhamento dos acontecimentos das COM, né? Todos nós da chapa estamos no dia a dia da associação dos servidores. Participamos da assembleia, dos movimentos da carreira. Entrei em contato. Eu sou uma pessoa muito democrática, sou uma pessoa muito democrática, eu gosto sempre de estar ouvindo, então, assim, já entrei em contato com o escritório de advocacia para ouvir como é que são as coisas por lá, com o próprio escritório das compras, saber as melhorias que a gente pode trabalhar ali dentro, com a SCT e com os novos servidores. Já tivemos esse primeiro passo, também colhendo informações de como é esse papel. Afinal, hoje está na democracia e eu acredito muito que temos que ouvir todos antes de tomar uma decisão, né? Os prós e os contras. A gente pretende atualizar os regimentos e todos os regulamentos do CNPq, das COM, e, inclusive, propor um novo PGD para todo mundo, principalmente para os novos servidores.
A gente precisa... já nos alinhamos também, já procuramos apoio da Comissão de Ética, dos servidores do representante de servidores, no Conselho Deliberativo. E nossa chapa é isso. É gente que faz acontecer na associação, está sempre ligada em tudo que acontece, rola aqui dentro do CNPq. A gente propõe uma gestão participativa, democrática, que a gente ouça todos os segmentos do CNPq, todos os trabalhadores desse órgão, fazendo alinhamento junto com o Bloco Brasília, que hoje está pausado, esperando a nova chapa, né? O fim da eleição, para a gente poder dar andamento às solicitações da carreira. Então, nossa proposta é uma gestão participativa, com escuta ampla, que inclua todos os trabalhadores do CNPq. E aí temos, né, a conselheira de administração, que sou eu, Ana Cláudia, que é a vice. Só podemos nós três falar, mas estão aqui presentes também a Bernadette, que é a suplente, a Juliana, que é a conselheira de Convergência Científica, e a Tieta, que é... Criamos um conselho novo, né? O Conselho da Memória Viva, para trazer os aposentados. Temos propostas para os aposentados, para a carreira dos aposentados. E Tieta tem muita coisa a resgatar e a trabalhar, então temos essa forte parceria. A Catarina está ao vivo. Online. Os conselheiros fiscais também preferiram ficar online. Que é o Jomar, o Júlio Benedito e o Flores, lá do SEMAI, né? Que foi muito tempo da TI. A Lívia, eu acredito que ela também está online. Está online. A Lívia, olha lá. Nossa conselheira de conexões, que vai fazer esse papel aí de social, de integração, vai estar à frente desse momento. Como esses novos servidores não puderam votar, a nossa proposta é que eles venham através de portarias de grupos de trabalho, né, para que eles estejam participando ativamente também dessa chapa. Bom, eu vou passar a palavra para a Tieta falar um pouco. E aí... Ana Cláudia primeiro como vice. Pronto, Ana Cláudia primeiro como vice. Tá bom. Olá, boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas. Então, acho que todos me conhecem, né? Os novos servidores não, mas eu estou aqui no 10º andar, junto com a EDC, que é a Coordenação de Educação e Educação Científica. Estou no presencial e então estou à disposição para podermos conversar, tá bom? Então, eu fui representando servidores durante 5 anos no Conselho Deliberativo, né? Então, eu tenho um certo conhecimento sobre a casa, né? Eu tive muita participação também com o pessoal da Ascom, que sempre apoiou, ajudou eu como representante do CD, né? Também tenho uma abertura, assim, sempre fui muito bem recebida na atual gestão e sou uma pessoa de bom trato, uma pessoa que sempre está disposta a ouvir, de levar as questões à frente. Todos sabem da minha luta desde que começou a questão do PGD, né? Da melhoria do PGD. É um assunto que a gente quer voltar, porque todos aqui, todos nós, o pessoal do Conselho Fiscal também, estão integrando as comissões que foram abertas na última comissão, na última Assembleia da Ascom, que são os GTs do BGD, da carreira e dos novos e novas servidores, né? E então, assim, a nossa proposta é poder estar trabalhando em conjunto com esses grupos, né? Também está junto com a representante, a Rosana Figueiredo, que também está aqui, que eu vi, está online. Né? Manter o diálogo ainda com a casa, né? Diretorias, presidência e tudo mais. E eu queria deixar uma coisa assim, bem claro, porque depois a gente está aberto às perguntas, que a Ascom, ela não é apenas um clube, sabe? O clube
patrimônio que a Ascom tem, né? Que a Ascom, ela é uma associação que está aqui para representar os servidores, né? Então, acho que a gente tem que reforçar, a gente está com ideias para poder trazer mais associados para a Ascom, né? E para ter isso, para ter essa conversa, podemos estar discutindo sobre as carreiras. Então, eu conto com vocês e eu estou aqui à disposição para responder perguntas. E agora eu passo a palavra à Tieta. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação. A maioria já me conhece, mas sou Antonieta, servidora aposentada. Me aposentei em 2019, com 33 anos de casa, 28 só no RH, 3 na área de fomento. Nesse decorrer da minha carreira, sempre fui associada da Ascom, sempre participei. Já tive como diretora assistencial na época do Carnaúba, já tive essa representação na Ascom e sempre vim acompanhando todo o movimento da Ascom. E como chefe de RH, trabalhei muito tempo com as questões dos aposentados, implementei o projeto de preparação para a aposentadoria, os encontros com os aposentados, tanto aqui em Brasília como nas unidades de pesquisa, Rio de Janeiro, em todos os órgãos, Belém. A gente tinha esse contato grande com os aposentados. Eu acho que é um viés importante que a Ascom tem que manter, porque os aposentados ficam um pouco deslocados, ficam afastados, a gente não tem meio, não tem muito convívio, e faz parte da associação, né? Eu puxo um pouco a bandeira para os aposentados, mas também estou disposta e aberta, né, a conversar, a dialogar com todos vocês. Fiz muito atendimento dessa casa, conheço muitos, e a minha capacidade de escuta, a maioria já conhece, deixo aqui à disposição para escutar, para conversar, ter um ganho nessa conquista que é o espaço aberto, a liberdade da gente se expressar e conversar. Então, estou aqui para colaborar com a Ascom, no que for possível, e sintam-se à vontade, né, nas perguntas que vocês desejam fazer, e que eu esteja aqui para colaborar, né, com todos vocês, a Ascom principalmente, que eu acho que a associação é fundamental para um movimento, né, que se faz dentro de uma instituição, como no ministério, como tudo. Lembrar um pouco que as nossas propostas estão mais detalhadas dentro do Instagram, né, e dentro do site também, que fica, né, o site da Chapa, fica mais claro, porque senão fica muito extenso a nossa fala aqui. Temos o QR Code, está espalhado em todo o prédio do CNPq, que vocês podem ter acesso ao Instagram, ao site, ao WhatsApp, e fazer essas perguntas. Pode concluir. Não, e as mudanças vêm, a gente não pode falar de forma geral, né, que vamos fazer, vamos acontecer. Existe a preocupação de escutar para que a gente possa atender a demanda, fora realmente as demandas que já foram apresentadas e que estão propostas para vocês. Mas é um construir, é um caminhar, é um crescente. Não se faz mudança em clube sem entender que está com uma defasagem grande de servidores que não aparecem lá. A gente precisa pesquisar, precisa entender por que os servidores não estão aparecendo no clube, o que deixa a desejar, o que a gente pode mudar, fazer um investimento em conhecimento, em pesquisa, para se aprofundar em qualquer mudança e qualquer melhoria. É isso que eu tenho a falar. Ainda temos tempo? A gente teve um momento muito importante que está... A gente teve um momento muito interessante hoje de manhã, que nós passeamos, fizemos o corpo a corpo no prédio. Foi um resultado muito bom. Gostamos muito da receptividade das pessoas. Convidei para que elas participassem hoje do debate, que eu acredito que isso vai enriquecer bastante esse momento. E eu acho que no momento, o que a gente quer apresentar é isso. Consegue mais detalhadas no site, nossas biografias também, tem um lá da biografia, as fotinhas da gente.
E a gente vai responder também a questão de propostas e tudo mais quando as perguntas acontecerem. Tá bom? Para não ficar uma coisa muito repetitiva, então a gente prefere responder as dúvidas que possam aparecer para a gente, tá bom? E só complementando, eu fico feliz em saber que existe 2 chapas concorrendo, espero que futuramente tenha mais, que por muitos anos eu escutei, Tieta, ninguém quer ser presidente da Ascom, Tieta, ninguém vai para a Ascom, e eu estou vendo que tem um movimento de ajuste, de crescimento, que as pessoas querem participar. Parabéns às 2 chapas por estar nesse esforço de fazer um trabalho melhor para a associação. Nesse momento, encerramos. Obrigada. Eu acho que os princípios do Ok. Obrigado a vocês. A chapa Ação para Prosperar dispõe também de 15 minutos para a apresentação de sua plataforma. São 14h53. Vamos arredondar isso. Vocês dispõem, então, até as 15h10 para a apresentação da plataforma. Quando faltar 5 minutos, eu vou colocar uma mensagem aqui no bate-papo para que vocês verifiquem que faltam 5 minutos. Ok, começamos? Podemos começar? Sim. Gente, eu sou a Clara, né? Com a chapa aqui, tem uma notícia nada satisfatória. O Ailton teve uma chamada de emergência de saúde, teve que retornar para Taguatinga, para um atendimento lá de socorro. E, então, estamos eu e a Rita, e vamos tocar, porque ele, como é da área de recursos humanos, tudo ele falaria sobre a carreira, mas ele deixou uns pontos aqui do que ele pretende atuar, e eu apresento para vocês. Então, eu botei a chapa de Ação para Prosperar, porque eu acho que precisamos prosperar muito, e precisamos de muita ação, o que não estava acontecendo. E nessa equipe nossa de transição, nós tivemos muita ação para a recuperação do todo da Ascom. A equipe Ação para Prosperar assume o compromisso com os associados na ativa e aposentados, assim empenhar na administração da nossa associação, o que podemos dizer com dedicação exclusiva, tempo integral para acompanhamento dos assuntos de interesse dos servidores ativos e aposentados associados. Porque, uma vez que somos aposentados, nós temos o tempo integral e livre para dedicação na associação, no que for necessário, no que aparecer. O que envolve, nesse tempo que esse compromisso nosso com os associados, envolve gerir demandas no assunto de carreira, do exercício da função, de políticas de CIT, junto com a ACS, na divulgação da produção e das políticas. Atuar e buscar parceria com a coordenação de pessoas no desenvolvimento do relacionamento pessoal, que isso é muito importante, está faltando em todo lugar que nós sabemos. E nós pretendemos trabalhar com esse item, com ações educacionais, nos sociais, culturais, assistenciais, esporte, lazer, o que proporcionará também a socialização dos aposentados, que também precisam de ter um olhar e ver que muitos de conhecimento nosso que estão carentes, estão dentro de apartamentos, sem um social. Então, a nossa intenção é trazê-los, e, para isso, nós temos a nossa sede do clube. E, com essas ações, a gente pretende trazê-los para o meio, para atividade cultural, social, para se encontrar e tudo mais. O ponto importante da Ascom é falar outro ponto nosso. Falamos aqui do associado aposentado e a da ativa, que nós vamos atuar, mas tem um outro ponto que eu acho muito importante nós falarmos,
que é a questão dos terceirizados. Porque nós temos, no CNPq, nós temos um total de 359 servidores. Em efetivo exercício, são 303. 45 estão cedidos ou requisitados e 11 em licença e exercício provisório. Os terceirizados somam 357 servidores, divididos em secretárias, recepcionistas, auxiliares 1, 2 e 3 e supervisores. Para vocês verem, o número deles é maior do que do efetivo da casa. Com certeza, nós, a equipe, vai procurar, sim, buscar ouvi-los e trabalhar para atendê-los nas necessidades deles, nas reivindicações deles. Aí, com a carreira, o Ailton, que não pode estar presente, que é um servidor que trabalhou muitos anos no RH, ele iria abordar sobre a inclusão da carreira de CIT como a carreira típica de Estado. Atuar junto ao MGI para a inclusão da carreira, atuar junto às comissões da Câmara e Senado e articulação com o conjunto, com outras unidades da carreira de CIT. E esse aqui é um ponto que ele conhece bem, porque por 14 anos ele ficou no Congresso Nacional, então ele conhece bem o trâmite de gabinete para comissões e negociações das emendas. Agora, eu gostaria de lembrar uma coisa que a gente não pode esquecer, de jeito nenhum, lembrar que a criação da nossa carreira de ciência e tecnologia, ela foi uma luta muito árdua da Ascom. Nós fomos para a rua, nós fomos para o Congresso, nós batalhamos muito, corremos atrás dos parlamentares. Na época tinha outro perfil, né? Não o perfil atual. Tínhamos até pesquisadores dentro do Congresso, né? Como o Sérgio Arouca, da Fiocruz, né? E outros. Então, nós atuamos muito, brigamos muito e conseguimos, porque senão hoje a gente estaria no carreirão. Conseguimos a carreira. E sobre a presidência, essa época que estava no Congresso de segunda a sexta-feira, o presidente da Ascom à época, que era o Luiz Miguel. Ele buscou apoio dos parlamentares, como todos os associados, buscando apoio. E nessa época, nós tínhamos a casa 100% filiadas à Ascom e ao Sindicep, que era o sindicato que nos representava. E a luta foi grande, união principalmente, e conseguimos. Então, agradecemos a Ascom muitas conquistas das quais nós tivemos. Nós temos uma história, gente. A Ascom tem história. E aqui a Rita agora vai falar para vocês sobre o PGD, porque ela foi uma pessoa que atuou sob o PGD, né? Inclusive com servidores sobre a sua coordenação em PGD. Fala, Rita. Boa tarde a todos. Meu nome é Rita Macedo, para quem não me conhece. Eu atuei aqui na Cooperação Internacional do CNPq, vim seguida do CNPq, do MCTI, redistribuída, na verdade. É um prazer estar aqui e corroboro com a fala da Antonieta de que bom que temos duas chapas concorrendo. Parabenizar a outra chapa e também a nossa, né, que conseguimos colocar duas chapas concorrendo, isso é democracia. Então, eu vou falar sobre o PGD, que é um assunto muito importante, e a gente sabe que depois da pandemia, isso foi uma coisa, a gente sempre imaginava que isso não é uma coisa possível, mas foi possível, e eu acho muito interessante essa modalidade de acompanhamento de teletrabalho e PGD. O que acontece hoje, eu vou falar um breve relato de como que surge as instruções, as portarias do decreto. O PGD vem da lei, ele vem da lei 8.112, que é a lei do servidor público civil de 1990.
A gente sempre, quando a gente tem uma lei, a gente tem que ter um decreto para implementar essa lei, né, pelo menos para conduzir e dar o delineamento da lei, que é o decreto 11.072 de 2022, que dispôs sobre o programa PGD logo após a pandemia, foi necessário essa interlocução. Atualmente, a partir de setembro de 2023, janeiro e setembro, não sei se o MGI trocou, fez regimento interno em setembro de 2023, mas a partir de 1º de janeiro de 2023, o MGI faz parte o que detém todos os servidores. Então, eles acompanham ponto, acompanham várias atuações, inclusive agora estão negociando carreiras, promoção em carreiras para poder. A ideia deles é nivelar carreiras. Eu não sei como vai ser feito isso, a gente vai atuar isso, como a Clara falou, né, para a gente chegar junto e ver o que está acontecendo com a nossa carreira. Aí esse decreto parte de instruções normativas. A última instrução normativa do MGI foi publicada Faltam agora, 5 minutos, Rita. 24, que é a IN 21, e nessa instrução normativa, eles prorrogaram o prazo para a implementação do PGD nos órgãos interessados e até 31 de outubro. Então, tem essa prorrogação desse prazo que tem que apresentar o programa de gestão. Nessa nova IN, eles também falam do estágio probatório, que uma delas estabelece que os servidores em estágio probatório deverão ter acompanhamento presencial de suas atividades pela chefia imediata durante o primeiro ano, salvo exceções justificadas, que seria pessoal de PCD, pessoal que tem um problema de saúde ou de locomoção. A outra alteração nessa IN é a exigência que teria 6 meses na modalidade presencial de teletrabalho para os servidores para os servidores cedidos. E também vai ter no contrato do PGD a disponibilização do número do telefone no termo de ciência de responsabilidade. Para os servidores cedidos, me enganei na anterior, quando o servidor vai ser cedido, ele tem um prazo de 6 meses para poder implementar o IPGD em outra instituição, assim como vai para quem vai para fora, do CNPq ou para quem chega também. Então, tem que respeitar esse prazo de 6 meses. Essa foi uma alteração da nova IN. E também observar o cálculo da jornada de trabalho, que deve ser considerado o quantitativo de horas da jornada do participante no período de vigência do plano de trabalho, descontando-se licenças, afastamentos legais e acrescentando-se eventuais compensações e justificativas. A cada alteração no plano tem que ter a devida justificativa. A portaria, a gente hoje, atualmente, a gente está sob a instrução normativa número 24 de 2023, e somos regidos pela portaria 1886 de 2024, e o nosso RH está agora trabalhando na nova portaria para adequar a instrução normativa publicada agora no último julho de 2024. Aí eu fiz algumas considerações, que é bom, porque a gente depende muito da chefia, da direção superior, para poder conceder ou não o PGD. Isso é uma reflexão nossa, e muitos dirigentes não compactuam com a modalidade PGD ou teletrabalho. E aí eu fiquei pensando, depois que a gente passou aqui em Brasília 6 meses secas, queimadas e tal, eu acho que a gente poderia, que inclusive está tendo um projeto aí de fazer cálculos de sustentabilidade nas instituições. E deve ter chegado via NCTI para o CNPq esse cálculo, e eu acho que é uma boa justificativa, porque a pessoa que não se locomove do local da casa para o trabalho, ele não emite gás, né? Porque não utiliza o automóvel, que aqui em Brasília todo mundo sabe, todo mundo tem um carro e vem só uma pessoa. Então, aí tem essa questão, aceite ou não pela autoridade máxima da instituição ou da diretoria,
ou da coordenação geral. Então, é uma outra questão. E eu acho, pensando como coordenadora que fui, eu acho necessária a participação do servidor, não só ele ficar esperando, eu posso ter o PGD, tem uma lei, tem uma coisa que me ampara. Então, eu acho que o próprio servidor tem que atuar nisso, a gente tem que fazer as correções, sabe, junto, e aí acho que é um ponto importante para atuar, ouvir o servidor, ouvir o que está chegando, ouvir o aposentado também, porque a gente atua também com os aposentados. Então, ouvir todas as demandas são muito importantes. E aí, nessa, porque sempre tem um sistema, já vamos colocar um outro sistema de acompanhamento de PGD. Então, se o servidor não estiver atento a essas mudanças e participar ativamente na construção do plano de trabalho, tudo, a gente não consegue avançar. E sistema a gente vai criticar. Sistema a gente critica, mas não, isso não vai certo, isso. Então, Tempo esgotado, Rita. Rita? Deixa ela concluir. Tempo esgotado. Senão fica ruim para entender. Rita? Ará? Oi. O Otávio está falando aí se dá mais uns 3 minutos para ela concluir, pelo menos. Ela saiu agora. Não, André, nós temos mais 1 minuto aí? Mais 3 minutos que nós temos? 3 não. Falando o Otávio, que está aqui, perguntou se tinha algum problema. Dá mais 3 minutos para ela concluir. Quero saber se tudo bem. Ok. Tudo bem. Você conclui. Gente, desculpa que a Bruna falando, eu acho que não está na regra do debate, né? O tempo estava pré-estabelecido. Então, mas acho assim, é para o bem da... Isso, para só concluir, não é para ela refazer. André, discute não. Não estava nos requisitos do nosso debate. Mas veja bem, quando for fazer as perguntas, olha só. Então, tá. Olha só. Olha só, Ana Cláudia, quando for fazer perguntas, aí a pessoa está falando, a gente vai ter que ser extremamente rigoroso, que eu acho que não é bom. Mas se esse é o entendimento, tudo bem. Então, ela não conclui, mas na hora das perguntas também, para quaisquer que forem, também o rigor vai ser o mesmo. Ok? Tá bom. Ará, vai daí. Então, eu sugiro, então, continuarmos. E a Rita, eu acho que tem condições de ainda falar uns 3 minutos, enquanto cada um já coloca as questões no chat. Araújo, a outra chapa argumentando para não dar os 3 minutos. Então, okay. Tudo bem, como estava colocado inicialmente, agora você segue no mesmo rigor. Certo. 5 minutos para responder, a pessoa não terminou, pronto. Eu achava que não precisava, mas tudo bem. A gente adota, então, esse consenso aí. A gente não podia, a comissão eleitoral não tem condições de prever tudo, né? Obviamente, nem a gente, nem as outras que estão aí pelo país. Às vezes acontecem coisas que não estão previstas que a gente pode fazer arranjo, mas se não dá para fazer o arranjo, tudo bem. Ará, então, acho que elas estão entendendo aí que não é. As inscrições estão abertas, não só as inscrições, mas as questões. Por favor, digitem a mensagem das questões no chat, no bate-papo. Não, eu acho que diante da contestação, acho melhor pararmos aqui e recebermos as questões. Vamos receber... A Rita vai responder o Rafael? Não, o Rafael pergunta aqui. Certo. Deixe, por favor,
as questões virem, as 10 juntas, né? Informem a chapa. Ou, se a chapa quiser, pode responder sobre as questões também. Qualquer uma das chapas. A gente se posiciona a favor do PGD e estamos... Rita, espera aí, Rita, só um instante. Ela não está escutando, Rita. Espera um pouquinho. Só um instante. A gente precisa das demais questões, porque vocês vão ter o bloco de 5 questões para responder. Mas se não tiver, eu acho que já pode ir respondendo, senão a gente vai ficar muito parada. Certo. Né? O Rafael já fez uma pergunta para a chapa, para a Rita. A Rita tem 5 minutos para responder. Enquanto isso, as outras vão chegando, entendeu? Aí a gente vai vendo aí, eu e o Vaime estamos aqui no seu apoio para ver como é que fica aí a questão da quantidade e tudo mais. Então, abrindo espaço de 5 minutos para cada chapa, para que se posicionem sobre a questão do Rafael. A questão é qual o posicionamento da chapa sobre o teletrabalho? Está sem áudio a Maria Clara. Quem vai responder agora ou esperar? Pode ser ação para prosperar e, posteriormente... O Araújo, tem uma pergunta, antes dessa questão aí, tem uma pergunta do Rafael. Aqui, ó, sobre PGD. Rita, boa tarde. É a mesma coisa de teletrabalho. Tá. Pois é, isso que eu acho que ela respondendo o Rafael vai estar respondendo o posicionamento da chapa de teletrabalho. Eu acho que tem uma resposta só. Não é isso? Sim, é a mesma coisa. Posso falar já? Ok. A ação para prosperar é totalmente favorável ao PGD e teletrabalho. E a gente conta com a participação dos servidores para receber contribuições para a implementação, para a discussão junto à direção superior. Estamos à disposição dos servidores. Ok? A chapa Juntas pelo CNPq pode se pronunciar. Bom, em relação ao teletrabalho, ele faz parte da modalidade do programa de gestão de desempenho, né? Então, a gente tem o teletrabalho integral, né? A gente tem o teletrabalho parcial e a gente tem o presencial, né? Em relação ao teletrabalho integral, a gente quer, por meio do grupo de trabalho que está sendo organizado no CNPq, com o apoio da nova chapa, né? Que a gente possa acompanhar e propor mudanças com relação ao PGD na modalidade de teletrabalho integral, né? Porque hoje a gente tem 20% da casa batendo ponto e os novos servidores que estão sendo obrigados a bater ponto por 3 anos. Sendo que na nova IN, sabemos que lá na IN do MGI está colocado que os servidores em estágio probatório devem bater, no mínimo, 1 ano de ponto. Mas, claro que fica a escolha dos outros órgãos decidirem. Mas deixar 3 anos em estágio probatório, o pessoal batendo pontos, tendo a opção do teletrabalho, tanto presencial como teletrabalho integral, ou parcial, né? Isso tem que ser melhorado. Então, não sei se eu te respondi, Rafael, mas é isso que a gente pensa, né? E a gente poder fazer uma nova mudança com relação ao PGD. E é preciso ver também que o PGD, ele entra como um item de qualidade de vida, né? Sim. Quem está aqui dentro da casa, e economicidade, quem está aqui dentro da casa está percebendo que já tem muitos servidores insatisfeitos por terem que bater ponto durante 3 anos. Essa é a posição da nossa chapa. Aí, se tiver mais alguma coisa que queira ser falado, perguntado, viu, Rafael? Se a gente não respondeu, fica à vontade de colocar no chat. Obrigada. Tá. Maria Carvalho atende a sua questão se sobre o PDG a chapa é favorável a 100% ou somente percentual adotado pela administração do CNPq? Maria Carvalho? Maria? Tá, passando para outra questão.
Uma questão do Carlão, pergunta para as duas chapas. Qual é a estratégia para contato direto e constante com os aposentados? Apenas pelo site do CNPq? Ação para Prosperar começa, tem 5 minutos. Uma outra pergunta antes, feita pelo Ramon Ribeiro. Eu já perguntei, Clara, e não teve resposta. Vai nessa questão aí, por favor. Do terceirizado, eu não ouvi. Então, o seu som estava com coisa que eu não ouvi. Eu estou aqui aguardando, estou com a resposta aqui. A integração das com os nossos colegas terceirizados. Eu estava aguardando. Estou aqui com a resposta. Era bom a mediação ter um pouco mais de paciência, viu? Não tem, eu não estou vendo essa questão aqui, não, Clara. Procede. A questão passou. Ramon, você pode... 15 e 12. Ramon Ribeiro, para a chapa Ação para Prosperar. Como seria a integração das com os nossos colegas terceirizados? Perdoe-me. Então, retirando aquela questão... Tem mais paciência, por favor. Voltando, pois não. Não vai no mínimo, não. Então, voltando à questão do Ramon. Para a chapa Ação para Prosperar, como seria a integração das com nossos colegas terceirizados? Ô, Ramon, já está em discussão no MGI e no STF a questão da isonomia salarial do terceirizado com os ativos da casa, os servidores da casa. Isso está sendo discutido, mas a gente sabe, quando está na justiça, nunca quando que vai chegar numa conclusão. Mas, enquanto isso, nós podemos sim ter muito o que fazer por eles. Como, por exemplo, a questão de promoção. A pessoa entra aqui no A1 e fica 20 anos, 15 anos no A1. E sendo que surge vaga no A2, no A3, e eles trazem novas pessoas para o A2, o A3, em vez de promover quem está no A1 para ir para o A2 e para o A3. Isso aí são reivindicações deles e que é justa e nós apoiamos. Porque é justo eles serem promovidos, não ficarem eternamente no mesmo nível. É justo eles terem direitos, né? Tabela salarial, no caso, seria um pouco mais complicado, porque, inclusive, as empresas terceirizadas são diversas, são, acho que, 3 ou 4, né? Então, isso aí já teria que ser um trabalho bem maior, inclusive com muito empenho do CNPq para isso, né? E dedicação para a tabela salarial. Mas tem muita coisa que a gente pode, sim, resolver, inclusive dando a associação, o direito à associação deles na Ascom, a gente buscar, sim, coisa de assistência no que eles necessitarem, diversas assistências, né? E fora de as outras coisas que nós proporcionamos os associados do CNPq. A gente pode fazer por eles, sim, temos muito que fazer por eles, porque hoje em dia eles levam o CNPq, vamos assim dizer, né? Eles estão levando o CNPq. Eles são mais servidores, maior número do que dos servidores. Então, a gente tem que olhar. A gente tem que ver as pessoas. Chega de ver só máquina, de visualizar a máquina. Vamos ver a pessoa, vamos parar e ver as pessoas, né? Ver o ser humano. Tá? Obrigada, Ramon. A chapa Juntas pelo CNPq quer se posicionar sobre a questão? Como? Cadê? Oi, boa tarde, novamente. Gostaria de... Como continua? A gente também tem uma proposta, né? Quando a gente fez a apresentação, a gente tem a questão de falar de todos os trabalhadores, porque inclui todos os trabalhadores nativos, pensionistas, os colaboradores, os servidores, os aposentados. Então, a gente fala trabalhadores, né? Os trabalhadores do prédio, pensionistas e aposentados. É importante reforçar que não se trata de isonomia, essa nova norma. Ela fala de decreto, é um decreto para melhorar a proteção e condições de trabalho dos terceirizados nos novos órgãos. Não fala, que já está publicada, não fala em isonomia salarial, mas isonomia de condições de trabalho, quanto ao regime salarial. Quanto à possibilidade de poderem se associar, hoje eles já podem se associar, eles são sócios do clube,
Temos uma proposta para fazer uma melhoria nessa associação deles, mas hoje eles são sócios do clube. Como não existe regra já dizendo que a gente, tanto as COM como o CNPq, só pode ir até determinado ponto, então a gente não pode prometer salário melhor para ele, ticket de alimentação melhor, a gente pode combinar com eles, tratar com eles sobre outras questões de condições de trabalho, que gera condições de vida. Ética, né? Exemplo, esse tempo eu estive à frente de gestão de 5 contratos aqui, como chefe do SEMAI, e fiz um processo seletivo interno dentro da própria empresa e tiramos uma pessoa de nível 1 para ser encarregada, que eu acredito que foi um sucesso. Né? A pessoa estava lá, tinha toda aquela experiência, todo aquele conhecimento que a gente esperava, mas estava no nível 1. E hoje essa pessoa está trabalhando super bem como nível 4, porque ela já tinha experiência, já tinha tudo isso no currículo. Eu acho que isso a gente consegue lutar. Eu acho que acabou o tempo ou não tem mais? Posso falar mais? 1 minuto. Ai, meu Deus. É isso. Então é isso. Eu vou ler a próxima pergunta, Araújo. Ok. Temos uma pergunta da Maria Carvalho, seguida de um questionamento do Rafael. Um questionamento, não. Uma complementação possível do Rafael, não sei. E sobre o PGD, a chapa é favorável a 100% ou somente o percentual adotado pela administração do CNPq? Aí o Rafael coloca, sim, alguma proposta de melhoria? Então, a chapa Ação para Prosperar, posicionando-se a respeito da questão. A gente teria que analisar essa nova portaria que vai sair e ver as regras atuais do RH junto com a direção sobre essa melhoria, a possível melhoria. Sim, podemos atuar nisso, sim. Inclusive, a gente tem que pensar também no bem da instituição, né? Não só no bem do servidor, de ele ter a possibilidade de ficar em casa. Então, essa atuação tem que ser bem alinhada com a instituição também. Ok? Sim, vamos atuar. Sim, a chapa Juntas pelo CNPq, posicionando-se. Olha, a gente passou por uma pandemia e fomos obrigados a trabalhar em casa. E funcionou. O CNPq teve várias demandas e todas as demandas foram realizadas. Né? Infelizmente, os terceirizados, por conta das empresas, tinham que estar presentes no CNPq, mas os servidores ficaram em casa durante o tempo da pandemia. Funcionou, não funcionou? Então, sim, nós somos favoráveis a 100% de PGD. Mas o que acontece? Temos uma comissão para tratarmos do PGD. Então, existe aquele caso. É necessário estarmos no prédio? Se tivermos necessidade de algum servidor estar no prédio, tudo bem? PGD parcial, PGD presencial. Mas há possibilidade de ter 100% de PGD integral? Então tá, faremos 100% de PGD. Não trabalhamos na pandemia em casa? Ou presencial, né? Ou presencial, mas não há necessidade para ter ponto. Então, assim, a questão é, somos favoráveis ao PGD integral. Sim. Economicidade, eu tenho um estudo sobre economicidade, de tanto que o CNPq do outro prédio, mas isso pode ser feito para esse, economizou em água, em energia, em copos, café, etc. Estamos num prédio de 12 andares, porque o térreo é o segundo, com 4 elevadores, sempre tem um ou outro quebrado. É assim, uma lotação de elevador. Então, assim, tem que vir até aqui, a gasolina está 6,39, né, queridos? Outra coisa, passe de ônibus, tem que sair cedo. Gente, trabalhar em casa rende muito mais e ninguém deixou de trabalhar. Se um ou outro servidor não está colaborando, a chefia tem que conversar. Mas sim, somos favoráveis 100% de trabalho integral, sim. Mas existe uma comissão do PGD para isso. E a Ascom vai estar apoiando essa comissão na decisão que for tomada. Tá bom? É essa a nossa ideia. E a Isaura quer complementar. Obrigada. Só um aderozinho. Existem, claro, lugares, funções que não dá para trabalhar remoto. Por exemplo, a gente conhece aqui Gilberto da manutenção predial. O Gilberto não dá para trabalhar de casa, porque ele precisa ver o ar-condicionado, ele precisa ver tal coisa, e assim como algumas outras funções. Mas a grande maioria, a gente precisava de um prédio de 12 andares,
Ou a gente poderia ter um prédio de 3 andares? Não é isso? A gente precisava ocupar esse tempo todo mostrando que a gente mostrou durante a pandemia, que a gente consegue fazer esse trabalho remoto. O terceirizado pode fazer? Pode fazer. Tanto é que o analista nível 4 hoje, a analista superior, hoje tem a possibilidade de fazer o remoto. Então, os outros também poderiam, os outros auxiliares administrativos, né? Tempo. Tá bom, obrigada. Uma outra questão colocada pelo Carlão, a pergunta para as duas chapas, às 15h14. Qual é a estratégia para contato direto e constante com os aposentados? Apenas pelo site das Ascom? Chapa Ação para Prosperar, para posicionamento. 5 minutos. Ok. Carlão, nesse período, nesses 1 ano e meio que a gente está com essa comissão, a gente tem trabalhado muito essa questão de contato com os aposentados, com os associados. Inclusive, até semana passada, eu estava trabalhando para ajudar, para tentar fazer uma mala direta da Ascom em si com os servidores, com os associados, né? Desculpa, os associados. E porque a gente pretende, se não só o site, a gente pretende estar em contato com principalmente os aposentados. Aquilo que eu falei, vamos socializar os aposentados. Vamos atuar no social, no cultural, no lazer, no assistencialismo, em todos os tipos de educação para, assim, tanto os ativos quanto principalmente os aposentados. Nós vamos tirá-los de dentro de casa, você pode ter certeza, nem que seja corpo a corpo, que a gente tenha que fazer, vamos tirá-lo de dentro de casa, vamos trazê-lo, vamos levar. A gente pode promover grupo para ir assistir teatro, Carlão, alugar uma van e bota todos dentro, e vamos para o teatro, vamos para um show musical, vamos lá para o Clube do Choro, vamos sambar, e temos muita coisa para fazer pelos aposentados. Natação, vamos fazer hidroginástica na piscina do clube, vamos agitar. Você pode ter certeza. E o nosso contato vai ser, talvez diário, mas semanal pode ser, tá? Nós vamos fazer o contato sim, nós vamos buscar sim e manter o contato. O WhatsApp, o telefone, porque só e-mail não. Porque aposentado, Carlão, é aquilo que eu falei aqui. Aposentado não abre e-mail todo dia. O ativo abre, questão até da campanha, que falava que não podia mandar e-mail, né? Recomendava-se, né? Que não pode, recomenda. E o aposentado não olha e-mail todo dia. Aposentado usa o telefone, eles olham, porque tem muito aposentado viciadinho no WhatsApp, né? No celular. Então, eles olham, mas o e-mail, eles não olham todo dia. Como tiro de experiência eu não olho meu e-mail todo dia. Então, a gente tem que trabalhar, sim, muito para chegar até todos os aposentados. E nós vamos chegar, porque eu tive nesse período, tá bom? E... Satisfeito, Carlão? Pode se pronunciar, Clara. Parece que caiu a conexão da outra chapa. Não conseguimos acompanhar tudo. Voltou. 5 minutos para posicionamento sobre a questão colocada. Eu pedi para responder essa questão, até por ter propriedade de estar seguindo os projetos com os aposentados esse tempo todo que eu tive no CNPq. Mas agora eu estou em outra posição, eu estou como aposentada e vi na pele o que é a solidariedade. Lado demais. Isso é uma questão que eu vim comprar. Eu vim para ajudar a montar algo que funcione para os aposentados. A gente não pode estar só contando com uma ação imediata do RH que tem outros afazeres. Os aposentados, eles acabam ficando isolados demais.
E aí a gente encontra um fator, porque até hoje, gente, eu saí do CNPq, mas eu faço muito atendimento na minha casa. São várias ligações. Anitta, Tieta, preciso de ajuda, quero ajuda nisso. E eu resolvi, com os aposentados, eu mesmo, de vontade própria, fazer vários encontros. E tenho encontrado algumas aposentadas, né, na minha casa, já foi na casa da Juscelma, e a queixa é a mesma, da falta de informação que se tem do CNPq, isolamento. Quando esse assunto foi tratado ainda na ativa, quando eu estava aqui, a informação é que os aposentados deveriam ficar sem e-mail por questão de segurança da informação. Então, nós temos que buscar outros meios que possam facilitar a comunicação do aposentado, a informação chegar ao aposentado de forma correta. Temos o WhatsApp, tem Zap, mas realmente nem todos acessam. Preferem ligar. Tieto, o que está acontecendo? Como é que é? O que é da carreira? O que vai sobrar para os aposentados? Então, essa falta de informação precisa ser dirimida. A gente precisa solucionar isso. Hoje, a gente tem alguns canais de comunicação, mas a gente precisa também conversar com os aposentados, entender o que é mais fácil para ele. Porque não adianta eu chegar aqui com a tecnologia lá na ponta do Japão, do não sei da onde, se a pessoa não acessa. Nós não temos aposentado só Brasília, gente. Nós temos aposentado nesse Brasil inteiro. Eu digo a vocês, eu cuidei muito de aposentado da Lei 1711, que são aqueles que vieram lá do INSS, que não têm a mínima informação do que está acontecendo aqui. Então, isso tudo precisa ser acertado. Agora, de uma hora para outra, vir proposta faraônica, isso não existe. Carlão, a gente vai buscar junto melhoria, porque eu também estou do lado de lá e encontro essa dificuldade desse isolamento e dessa questão que não chega a informação ao aposentado. Vai precisar melhorar? Vai. Hoje, o primeiro passo é essa questão do corpo a corpo, pessoa a pessoa que a gente tem feito. Agora, precisa um meio de comunicação que atenda. Vai atender todo mundo? Isso é promessa faraônica. Nem todo mundo vai ser contemplado, nem todo mundo vai ter essa solução de imediata. Mas o possível e o imaginável que a Ascom pretende fazer, a gente vai tentar realizar. Não adianta eu chegar aqui prometendo o melhor site do mundo, sendo que tem gente que mora lá não sei aonde, com 80 anos, que não acessa isso. Então, a nossa proposta é essa: informações dentro do mais rápido possível, que chegue ao aposentado da mesma forma que chega aqui no ativo. É isso que a gente tem para propor. Certo. Não às 5h16, Danilo coloca a questão: qual a posição das chapas para buscar parcerias para a sustentabilidade financeira da Ascom? Uma outra questão similar a essa, que é de Rafael, às 15h21, gostaria de saber se a chapa vencedora realizará uma auditoria contábil e financeira da Ascom, já que a Ascom, após a administração interina, deixou a associação superavitária. Então, essas duas questões estão associadas e as chapas têm, cada uma delas, 5 minutos para se posicionarem, iniciando com a ação para prosperar. O Araújo, aqui na posição do Danilo, qual a posição das chapas para prosperar a sustentabilidade? Como é que é? A sustentabilidade, prosperar... Não, busca de parcerias para sustentabilidade financeira, né? Tá, eu vou dizer aqui para vocês. A questão lá do clube, é importante a gente falar sobre o clube. Quanto à realização de contratos com os atuais locatários, na época foi argumentado a perda orçamentária devido à grande leva de servidores se aposentando e desassociando, causando a dispensa de funcionários e o comprometimento nos pagamentos das despesas mensais. Eu espero que isso também já responde o Rafael, né? O financeiro já comprometido devido ao número de aposentados que desassociaram, foi o financeiro aplicado em obras, foi o
que tiveram um custo considerável, pensando em economia nas despesas mensais futuras, né, desagradaram, provocando baixa frequência no clube, porque começou com umas intervenções lá. A troca do cimento, da grama pelo cimento, pelas pedras, tornou o espaço desconfortável, desagradável, feio, virou o clube do cimento. Ficou muito ruim aquelas pedras que ninguém consegue ficar ali por causa do calor. Aí depois teve uma tentativa de melhoria com a Ana Nélia fazendo uma arborização lá no clube, né, para melhorar a visual, né? Aí, devido à pandemia, a frequência zerou. Com a frequência zerada, a ausência de gerência e o orçamento comprometido foi levado em consideração por colaboradores e associados a necessidade de venda da sede. Olha para você ver, nós chegamos a ouvir isso, chegou a ser discutido de tão situação que estava, né? Não estava satisfatória. Aí, o que acontece? Devido à ausência de candidatura de chapa administrativa da Ascom, na Assembleia de 23/3/23, foi criada a comissão temporária, da qual entrou eu, Maria Clara, o Arquimedes, o Cecel, Carlos Alberto, a Isaura, a Ana Cristina, mas que ela saiu na outra semana, e o Luiz Miguel, que se retirou também depois de um mês. E no sábado seguinte ao dia 23 da Assembleia, nós fomos ao clube ver o que estava acontecendo, né? Inclusive, os servidores lá, o seu Salvador, o pessoal, perguntou se aconteceria a venda do clube. Aí foi decepcionante o que nós vimos. Nós fomos lá para vistoriar, para ver, foi decepcionante o espaço. Torneira pingando, pia solta lá da churrasqueira. Foi bem ruim o que nós fizemos. Os contratos, aí o que a nossa equipe providenciou? A atual equipe, né? Os contratos dos locatários foram negociados por um muito longo período de tempo. Eles foram renegociados agora, em 22, venceram em 22. Aí nós tivemos a oportunidade da renegociação. O Arquimedes e o Cecel, junto com a equipe de advogados, eles fizeram uma excelente negociação. Então, isso deu uma posição, melhorou a respiração financeira da associação, porque eles conseguiram atualizar o preço, né? E um novo contrato também foi realizado, que esse contrato nós vamos ter ele por um longo período de tempo e que é bem satisfatório. É um contrato com a realização com a Vivo, o uso da área para a torre de transmissão da Vivo. Lá, já fizemos muitas obras lá no clube, tá? A entrada recebeu reparos que a raiz da árvore estava bloqueando, foi tirada, foi feito um novo cimento, o ambulatório médico teve todo o reparo, a reposição dos equipamentos, que foi uma dedicação exclusiva de Cecel aqui, esses dois projetos já em mão. Oi? Clara, Oi? Tempo encerrado. Ok. Passo para outra chapa se posicionar sobre a questão. Oi, gente, boa tarde. Toda hora eu vou falar boa tarde, né? Bom, o nosso foco principal é a transparência. A gestão passada, a gente trabalhou bastante, principalmente Arquimedes e Cecel, na renovação dos contratos, que iam renovar agora. Então, junto com a equipe de advogado, eles trabalharam bastante numa renovação justa para as COM, que a gente possa ter não só deveres, mas também direitos. E tivemos também a energia, que foi rateada entre todos os nossos parceiros. Como citado há pouco, a última gestão também conseguiu fazer um novo contrato da torre de TV, que vai ser lá na casinha onde ficam a casinha dos funcionários, né? Vai ficar uma torre de TV ali. E é importante falar que a gente vai trabalhar com transparência, Rafael. A gente quer trabalhar com transparência em todas as áreas. A questão de verificar... Não, quem perguntou foi Rafael. Danilo. São duas perguntas juntas.
A questão da auditoria, Rafael, a gente vai verificar se há necessidade junto com o Conselho Fiscal. Vamos fazer, é necessário? O que é que a gente acha? Realmente saímos de uma situação deficitária, exatamente pelo motivo de não termos tantos sócios, de termos herdado contratos muito aquém do que a gente oferecia, os contratos não eram bons, tivemos a sorte de pegar a renovação desses contratos e refazê-los de acordo com as nossas necessidades. Isso sim permitiu um superávit. A gente entende que o clube é um patrimônio da Ascom, das associações dos servidores, e que é necessário mantê-lo vivo, mantê-lo atuante e fechar novas parcerias. Já existem outras parcerias sendo oferecidas. Precisamos ajustar algumas coisas da infraestrutura, mas não adianta a gente ficar investindo no clube sem antes analisar a real situação de inexistência de pessoas no clube. No sábado, a gente teve um recorde. Foram muitas pessoas, porque era um dia das crianças, e a gente fez uma mega festa. No domingo, tinham 3 churrasqueiras e mais um servidor. Então, assim, essa é a realidade do dia a dia. Quando a gente não faz uma festa, quando a gente não faz um evento, nós não temos o associado lá no clube. Então, a gente precisa rever tudo isso, fazer essa análise. Por que as pessoas não estão indo para o clube? E, a partir daí, fazer todo esse planejamento de sustentabilidade financeira, Danilo, inclusive com as novas parcerias e novas renovações. Posso dar uma réplica aqui? Claro. Só completando a fala da Isaura, eu considero importantíssimo, quando a gente fala em transparência, que tenha a participação de vocês. Porque qualquer diretor, qualquer associação pode chegar aqui e falar o que quiser. Nós, como servidores, nós temos que cobrar, nós temos que estar ali dizendo, quero saber, quero atuar, quero entender o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro daqui, por que entrou isso. Se também não tiver esse outro lado, aí a coisa fica mais ou menos. A nossa chapa se propõe a estar com essa transparência e eu espero a colaboração de vocês, que vocês venham junto para que essa condição financeira e essa sustentabilidade esteja cada dia mais clara, mais viva. Diego, tempo esgotado. Vamos a outra questão. Às 15h23, Daniel Guedes coloca: em relação aos reparos e benfeitorias permitidas no clube da Ascom, existe alguma proposta das chapas? A ação para prosperar, 5 minutos. Oi, Daniel. Aqui a questão necessária de reparos e benfeitorias, existe proposta? Existe, sim, muitas. É o que eu já estou lá executando. Todo dia eu estou presente no clube, estou acompanhando as obras, ajudando, olhando máquina quebrada, mandando consertar, comprando o que é preciso, sim. Já tem a proposta, igual eu falei no bloco anterior, que eu levei lá, nós levamos, né? Eu não, desculpa. Nós levamos lá o engenheiro, arquitetos, e que eles estudaram tudo lá, questão de banheiro, de restaurante, de como pode ser melhorado. Já tem um projeto, já contratamos o que estava mais em conta, com muito choro, para baratearem, conseguimos. E as propostas nossas são imensas. Voltar a ter um clube verde. Não vamos ter mais clube de cimento, vamos ter um clube verde e com conservação, porque o que não tem conservação, Daniel, não deteriora. O que não tem manutenção deteriora. As ações realizadas já e planejadas é para proporcionar aos associados um espaço de lazer aprazível, com estrutura que atenda satisfatoriamente na realização de encontros familiares e sociais, né, ou em eventos gerais, né, que a gente pode vir a compartilhar. Então, o nosso projeto lá para o clube é uma preocupação minha, tá? Pessoal. Isso eu deixei claro, inclusive, na constituição da equipe transitória, né, em 2023,
que eu queria, porque eu vejo o clube como nosso patrimônio. Eu pago a minha mensalidade há 42 anos, se não me engano, 40 anos. Então, é um patrimônio meu. Então, eu tenho que preservá-lo, eu tenho que conservá-lo, eu tenho que melhorá-lo, eu tenho que olhar a manutenção, não posso deixar deteriorar, não é? Então, é duro, ainda mais porque passamos, como eu disse, o período passado, uns anos atrás, foi difícil. O financeiro não foi fácil. Mas a gente, com um jeito, nós tínhamos servidores lá e a gente vai conseguir. A gente vai conseguir porque agora o financeiro está estabilizado com a renovação dos contratos e esse novo contrato. E as novas associações, porque eu estou no corpo a corpo com os aposentados, com quem desassociou, para voltar a associar. Eu estou fazendo corpo a corpo para voltar, e estamos conseguindo. Os novatos, a maioria associou, ficamos muito satisfeitos, fizemos uma campanha bacana, eles associaram a maioria, e estamos no corpo a corpo agora para quem desassociou voltar a associar. Temos muita proposta, e vai ficar um clube maravilhoso, vai ficar um clube com prazer de ser visitado, tá? E de se realizar o aniversário da sua mãe, aniversário de casamento da sua mãe, você vai ter um salão no clube para fazer. O aniversário do seu filho pequeno, você vai ter um espaço no clube adequado a fazer. Tudo isso está sendo pensado, está sendo elaborado, está sendo projetado, tá? A chapa Juntas pelo CNPq, 5 minutos para pronunciamento ou posicionamento. Eu acho que primeiro, Daniel, a gente precisa ver por que o clube não é frequentado. Precisamos partir dessa premissa. Por que o clube não é frequentado? E a partir daí ver as melhorias. Como eu falei anteriormente, o clube hoje é nosso patrimônio, é a fonte de renda que nós temos. E, sim, precisamos manter o clube funcionando em boa qualidade, ok? Mas é importante falar que hoje não vemos a necessidade de benfeitorias urgentes nesse espaço, porque primeiro precisamos ouvir as pessoas, por que elas não estão lá. Hoje, o que eu acho necessário, assim, o que a nossa chapa coloca como prioridade no clube, seria trocar aquele piso do salão, nivelar o piso. A árvore está invadindo o piso. Eu quase caí esse sábado lá. A árvore está caindo. Precisamos melhorar a questão da acessibilidade ao clube. Isso, sim, a gente entende como pauta necessária. Mas fazer benfeitorias nesse momento que o clube não é frequentado, sem a gente ouvir as pessoas, eu acho que é um pouco complicado. Eu acho importante também trazer aqui que existem algumas propostas sendo trazidas personalizadas, mas que, na verdade, foram conquistas da chapa que hoje está, da diretoria que hoje está trabalhando, né? Hoje temos uma chapa em funcionamento e essas propostas foram feitas, esse trabalho está sendo feito pela chapa, tá? Gostaria só, acho que não tem necessidade, alguém quer pontuar? Aninha? Não. Tieta, quer pontuar? Mas infraestrutura, vocês estão de olho diariamente. Faltam 3 minutos. Complementando, eu tenho frequentado também o clube, tenho levado minha família, e a observação é que as coisas da infraestrutura imediata estão sendo cumpridas. Lógico, tem coisas que a obra vai tomar uma demanda de tempo, que nem uma obra se faz uma semana. Então, para trocar piso, rever algumas coisas, tem que ter um tempo, atendendo a demanda necessária e urgente, e as outras que são futuras, proposta de grande melhoria no clube, vai aparecer e vai estar sempre, assim, disponibilizamos tudo no site para vocês acompanharem. Para todos os servidores associados, né? Porque uma coisa a gente não pode simplesmente chegar lá com uma equipe para poder fazer as propostas das mudanças e não passar isso para os associados, né? Porque, de repente, pode falar, qual a necessidade de ser feito isso, enquanto a gente deve investir em outras coisas. Então, é por isso que a gente fala, a nossa chapa é uma chapa que quer ser muito transparente e contar com a participação de todos e todas, tá? Só pontuando aqui, fechando, inclusive, nós tivemos uma experiência com isso.
A gente colocou refletores no campo e esses refletores não são usados, porque desde a pandemia ninguém jogou mais naquele campo. Quem usa, a gente aluga para a Baritec, que paga R$400 por mês. Então, hoje, a gente pensando melhor, por que fizemos essa benfeitoria se não temos ninguém utilizando os campos? É atender a demanda. A gente vai atender a demanda que vai chegar. E não se precipitar fazendo coisas porque a gente quer fazer, sem ouvir o que os outros querem, né? E principalmente sem descobrir porque não estão frequentando o clube. É só isso. Encerramos. E vamos a outra questão, outro posicionamento. Às 15h25, Otávio sugere uma sondagem sobre a questão do teletrabalho. Infelizmente, Otávio não é o canal. Esse é um canal de debate sobre as eleições, não é possível fazer isso aqui. A Bruna também se posicionou, pessoal caiu o acesso, o Carlão agradece, reitera que o contato via Zap é fundamental, eu não sei se... Bom, eu não tenho que me posicionar. Às 15h32, a Rosana coloca a questão de se as chapas teriam alguma proposta que visasse implementar uma cultura de inclusão maior e acessibilidade no CNPq, incluindo servidores, empregados e colaboradores. A ação para prosperar, 5 minutos para posicionamento. Como a Carla já mencionou anteriormente, o clube é um ponto de partida para essa inclusão, né? Alguns tempo atrás, eu achava, na pandemia, eu tentei levar uma terceirizada como convidada e eu não podia. E para poder fazer uma ginástica, porque a gente estava na pandemia aqui no CNPq trabalhando. Então, eu acho que, sim, essa cultura que pode... Tipo assim, o clube é uma coisa mais... como é uma associação, é uma coisa social. Então, a gente pode fazer isso por meio do clube e pode fazer as outras propostas que Clara já falou, de festejos, festas juninas, já vem sendo feito no clube e tal, mas uma maior interação. A gente pode também fazer parcerias com outras associações, por exemplo, a SCT, as CAPES, as associações das carreiras de ciência e tecnologia, porque é um clube muito bem localizado, é uma localização assim, impressionante, pode oferecer muita coisa. Se a gente conseguir fazer essa colaboração com outras associações, a gente pode discutir trabalho, a gente pode se divertir, a gente pode tudo. Então, essa interação e fazer um preço acessível para os colaboradores, tentar chamar os aposentados de volta, como Clara já falou, já mencionou. Então, isso sim é possível e a gente, nesse momento, não tem essa proposta escrita, mas é uma das proposições que já fizemos inicialmente. Fala da sua experiência em relação ao cinema. Eu já falei sobre a minha experiência de ir no clube. Eu frequento o clube, frequento ele na pandemia, eu já falei. Tá? Então, foi isso. A chapa, juntas pelo CNPq, 5 minutos para posicionamento sobre a questão. Não tem mais o que falar, só isso. A gente tem propostas, sim, inclusive está lá no nosso site, né? Que a gente colocou as propostas. E sim, essa questão da inclusão e acessibilidade no CNPq, ela está sendo discutida há muito tempo aqui por nós, né? E não só nós da chapa, como alguns outros servidores em relação a chamadas, relação ao acesso no prédio, relação à questão de gênero, raça,
né? Então, isso a gente, inclusive, a gente tem uma proposta de ter um acompanhamento junto com o pessoal da Comissão de Ética e o próprio pessoal da Qualidade de Vida, para a gente estar promovendo palestras, cursos, inclusive Juliana tem ideias sobre isso, Lívia também tem muitas ideias, né, sobre isso, para a gente poder estar repassando o que é acessibilidade, o que é inclusão. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso na casa para a gente poder fazer isso de uma forma correta, justa, né? Por que a gente teve Tieta? A Tieta se aposentou quando, Tieta? 2019. 2019, você ficou 33 anos na carreira, né? Ela era a única negra aqui no CNPq, como chefe. 15 anos. Por 15 anos. E assim, a gente quer mais inclusão. A gente quer pessoas LGBTs, pessoas negras. Cadê, gente? A gente tem que trabalhar isso. Então, se a gente olhar no nosso site, né, a gente quer promover um ambiente representativo e quebrar tabus, né, reconhecendo que a ciência precisa se aliar à diversidade e à inclusão, promover o pertencimento, aprendizado e apoio mútuo entre mulheres e demais minorias, né? Implementar uma gestão participativa, aberta e sugestões ou propostas agregadoras. Elaborar uma agenda de eventos sociais, culturais e campanhas que contemplem todas as pautas necessárias. E lutar sempre, gente, sempre, pelo pleno respeito à integridade física e emocional do servidor, servidora, e pela garantia de sua saúde mental e bem-estar, que precisa muito bem ser trabalhada nesse ambiente. Combatendo qualquer forma de assédio, pressões e situações constrangedoras no ambiente de trabalho. É isso, tá bom? Obrigada, eu espero que eu tenha respondido a questão da Rosana. A Tieta quer adicionar o Faltam 1 minuto e meio, Tieta. Rapidinho. A intenção é só complementar e dizendo que esse assunto compensa muito estar em parceria com a RH. Porque o CNPq tem vários assuntos que são esquecidos, que simplesmente não são tocados. A questão do racismo, a questão do assédio, a questão do acesso né, que a pessoa tem. Por muito tempo eu cuidei do servidor, por muitos anos as pessoas não sabiam que a pessoa era surda e muda. A cegueira, tudo bem, tem uma servidora cega, se consegue ver, o outro é surdo e mudo, as pessoas nem sabem, nunca conversaram com ele, não sabem que tem. A outra tem um problema, né, de autismo, ou se estende à sua família, aos filhos, e isso não é tocado aqui, se torna assunto invisível. E hoje a Ascom se propõe a tornar esses assuntos visíveis e de fácil comunicação e de grande acesso a todo mundo. A gente precisa ter esclarecimento do que são essas diversidades, essas dificuldades que as pessoas têm, as diferenças. A gente precisa trabalhar muito isso. Não é pouco, não. Fechou, Tieta. Eu pediria para o Otávio recolocar a questão dele, feita às 15h45. Enquanto isso, eu encaminho outra questão. A questão é do Arquimedes, feita às 15h33. Para as duas chapas, estamos com 3 GTs, grupos de trabalho, eu imagino, em andamento. Quais sejam? Carreira, novos servidores e PGD. Além disso, mais a organização do evento de gerações, que me parece vai ocorrer dia 1º/11. A este respeito, perguntas. As chapas se comprometem com a continuidade das atividades e o suporte necessário para a realização do evento do dia 1/11? A chapa Ação para Prosperar, 5 minutos. Araújo, deixa eu te perguntar uma coisa. É que eu preciso dar um pulinho ali. Pode ser a outra chapa primeiro, para eu me retirar aqui um pouquinho? Pode. Então, chapa juntas pelo CNPq, 5 minutos. Bom, obrigada pela pergunta, Arquimedes. Sim, e eu quero agradecer todo o seu trabalho, tá? Que você teve junto à frente à Ascom. Bom, mas então, em relação aos 3 GTs, todas nós estamos participando de algum GT,
E caso sejamos uma chapa campeã, né, ganhadora campeã, sei lá o termo que usar, pretendemos estar colaborando junto com esses GTs. Sim, é importante a gente sempre estar discutindo sobre os PGD, a gente está sempre podendo ouvir, né, ter grupos de trabalho, como a Isaura falou, a gente abrir portarias para estar contando com os novos e novas servidoras aqui na casa. E sim, principalmente a questão da carreira, que é importantíssima, porque a gente sabe que daqui 2 anos a gente vai ter alterações também, novamente, sobre essa discussão da nossa carreira, né? CIT. Então, a gente vai estar acompanhando esses grupos, né? Esses GTs. E em relação a Isaura vai falar melhor, mas assim, é claro que a gente quer dar continuidade a esse encontro, que foi uma ideia maravilhosa sobre esse encontro de gerações, né? Que vai acontecer no dia 1º de novembro, e de repente a gente pode até estipular a data 1º de novembro como encontro de gerações, né? Dentro do CNPq. Anualmente. A gente gostou isso. tanto da ideia, que a nossa ideia que seja anual. Então, assim, é isso. Você quer complementar com alguma coisa? E estamos aqui à disposição, caso não tenhamos respondido o que você queria ouvir, tá bom? É isso, obrigada. Vamos aguardar a chapa Ação para Prosperar. Rita, você está presente? Eu estou aqui presente. Oi, Arquimedes. A Clara já voltou. Tá. Clara? Já voltei. Tá. O Arquimedes, eu acho que você já conheceu um pouquinho do meu perfil, né? Questão de organização, né? Eu estou lá acompanhando a questão da carreira, estou vendo lá muitas publicações até ali da questão dos artigos de portarias, de tudo, né? Das carreiras, dos novos servidores, que eles querem atenção, né? Eles já estão cheios de reivindicações, com direito, lógico, e o PGD. E a organização do evento Gerações, que o Lupe e o Tiago estão tocando junto com você, né? As chapas se comprometem, lógico, pleno e apoio total, inclusive trabalhando junto, dando sugestões, porque pelo que o Lupe já conversou ali comigo, a finalidade do evento é muito legal. Inclusive, ele falou, olha, você já contou uma boa parte para a gente, porque quando ele foi lá conhecer a associação, ele entrou por um acaso, eu estava lá no horário de almoço, aí conversamos sobre Ascom, contei o que era Ascom, contei do CNPq, o amor que eu tinha pelo CNPq, o amor que eu tinha e dedicação pela Ascom. E, lógico, com certeza, Arquimedes, o Lupe e o Tiago, né, e você que estão organizando, não é isso? Ou tem mais, não sei se tem mais gente, não lembro. Podem contar, sim, que a equipe, se eleita, estará integrada 100% com o evento de vocês, porque queremos sucesso, queremos o sucesso do evento, né? E a satisfação dos novatos, que é importante. Isso é importante também, tá? Valeu. Certo, obrigado, Clara. Às 15h34, o Carlão coloca a questão para a comissão eleitoral. Se não podem enviar e-mail, como os servidores vão saber como votar? Apenas consultando o site da Ascom? Sim, Carlão, nesse momento, sim. Me parece que os programas não estão, das chapas não estão no site da Ascom, e eu acho que é uma boa ideia, então, se possível, as chapas, e se for possível para a Ascom fazer isso, à medida que está lá o regimento eleitoral, o Estatuto da Ascom, a comissão eleitoral que ele está perguntando. Todos os procedimentos da comissão eleitoral, que também tenha espaço para os programas da chapa. Né? Eu não sei se isso é possível, mas eu acho que não há nenhuma contraindicação para isso. Araújo, eu posso falar um complemento aí nessa sua resposta? Clara, deixa só um instantinho que a comissão eleitoral precisa falar mais um pouquinho. Eu queria esclarecer o seguinte: com o processo eleitoral, foi possível detectar que o CNPq está com uma dificuldade de comunicação com os aposentados. Por
Por quê? Porque a ferramenta Local Users desativou esse contato de rotina e ele acontece para alguns e não acontece para todos. Só acontece para aqueles aposentados que solicitaram receber e-mail do CNPq naquele canal. A questão da comunicação das com seus associados, a Comissão Eleitoral também pediu que fosse feito um trabalho, e a Clara trabalhou inclusive junto nisso na gestão passada, para que a mala direta seja efetivo, porque na verdade esse papel de comunicação é da associação com seus associados, né? Mas é importante frisar que neste momento o e-mail não é o contato mais seguro. O contato, inclusive, a gente se baseou num parecer jurídico, é através da página da associação na internet aberta, né? Que ali é um canal público de comunicação entre todos. Certo, Clara, 2 minutos. Não, Araújo, o que eu ia falar é justamente isso que o Wagner comentou, porque, inclusive, eu tinha comentado isso com ele lá na associação já, porque quem aposentou e não deixou o novo e-mail na informática para transformar o @CNPq no, vamos supor, @Gmail, não recebe as mensagens do CNPq. Por exemplo, eu encontrei vários lá no... Clara! A Rita aqui do nosso grupo Clara, mesmo, peraí, ela gente. não recebe e-mail do CNPq. Clara, entendeu? deixa eu falar. Essa pergunta aí é dirigida à Comissão Eleitoral. Então, acho que tem que ficar restrita a nós. O Wagner já respondeu, o Araújo também. Eu vou só complementar. Carlão, é exatamente isso. No momento em que a gente iniciou o processo eleitoral, as malas diretas não estavam prontas, não haveria tempo, e a gente considerou que se a gente fosse revisitar essa questão aí, ia demorar muito mais tempo do que esse processo, e a eleição ela é urgente, porque a chapa diretiva, essa que foi do ano retrasado, já extrapolou em muito, né, a sua condição de elegibilidade. Então, a gente precisava correr, tá? Claro que a gente parte do pressuposto que também bom, isso é uma opinião minha, um parênteses, que as pessoas também têm que estar interessadas, né? Então, estando interessadas, elas podem procurar o site da Ascom. Mas, sem dúvida, as chapas já falaram isso, ambas as chapas já tocaram, esse é um problema, né? E me parece que é um problema que está colocado como um desafio para a vencedora, né? Como elas vão superar esse problema de comunicação direta com os aposentados. Assim, não cabe a nós agora, da comissão eleitoral, não cabia resolver um problema que já se arrasta há muito tempo, entende? A gente não teria tempo hábil para isso. A gente teria que dar condições de igualdade para as duas chapas, cada uma ter fazer uma mala direta, mandar para os aposentados as suas propostas, os seus currículos, as suas apresentações, e isso levaria uma enormidade de tempo, tá? Então, assim, a gente considerou que, assim, tinha isonomia. Não é uma isonomia alta, digamos assim, é uma isonomia mais baixa, mas era isonomia, tá certo? Então, a gente entende que isso é um trabalho, um desafio colocado para as próximas chapas, tá certo? Acho que é mais ou menos por aí que nós da comissão discutimos. Acho que já está se encaminhando para o final, né, Ará? De repente, sim, calma. Tem eu já tinha colocado às 16h03, são 16h10, que a gente teria mais 10 minutos. Eu acho que a gente, até às 16h30, tem folga para isso. O Luiz Felipe Leal, que é novo servidor do CNPq, ele conclama para participar do evento de gerações. Obrigado, Lupe. Vai ter uma semana do servidor, na semana do servidor, e o momento está sendo intitulado União de Gerações, histórias que constrói o CNPq. Vai ser no auditório do CNPq, no dia 1º/11, às 15h30, e ele reforça esse convite. Às 16h10, quando será a eleição, Luiz Ricardo, a eleição vai ser dia 17/10. A Maria Carvalho, para as duas chapas. Visto a dificuldade de comunicação via e-mail, Zap, como tomar a página das com... como tornar, desculpe. Como tornar, como tornar a página das com como fonte primária de informação para todos, todas. E todes, se a gente quiser. A chapa Ação para Prosperar, 5 minutos,
para posicionamento. Araújo, me dá um minuto aí que eu estou tentando entender aqui. A gente aguarda. Não, Araújo. Ótimo, para aí, deixa eu me inteirar aqui. Tá. A chapa Juntas pelo CNPq para posicionamento sobre a questão das 16 e 11 de Maria Carvalho. Tá, em relação ao site das COM, o site das COM já é o site público, né? Eu acho que a gente precisa melhorar a divulgação desse site. E também a gente tem como proposta a melhoria do site, tá? Em relação, eu só queria voltar um pouquinho, Araújo, que em relação à questão, por que não foi colocado as sugestões nas COM, atualmente, das duas chapas, as propostas, a gente entende que a ASCOM hoje é uma ASCOM, e que existe a proposta de duas chapas. Eu acho que, não sei, não é uma crítica, pelo contrário, se tivesse sido solicitado pela comissão, e a gente pode estar repassando esse nosso link para vocês da comissão eleitoral, para vocês estarem divulgando, ou via divulgação CNPq, né, e outras formas de contato, as nossas propostas. Mas é o que a gente fez uma grande movimento dentro do CNPq, conversando com as pessoas, explicando as nossas propostas, passando, né, aos nossos marcadores de textos aqui, de página, com o QR Code, né, e também queria informar que a gente possui uma página no Instagram, né, que está aqui, vocês vão ver, todas juntas pelo CNPq, WhatsApp, Facebook. E em relação, então, a isso, ao site, a gente precisa de melhorias, sim. Mas a gente também foi feita uma compra de um aplicativo, ou vai ser feita uma compra de um aplicativo, para que todos os servidores aposentados pensionistas que tiverem o telefone logado, né, cadastrado na ASCOM, vão poder receber informativos direto. Né? E é isso, em relação às nossas propostas, é isso. Alguém quer complementar? Sim, como a Maria Carvalho fala, né? Essa dificuldade de comunicação por meio de internet, eu acho que a gente deve trabalhar essa dificuldade, né? Junto com sejam os aposentados, os pensionistas, quem está tendo dificuldade. Eu acrescento a isso que foi feita uma aquisição recentemente pela chapa atual de um aplicativo para os associados, que eles receberão as notificações numa caixinha. Direto no seu site. Vai bastar, a ASCOM vai fazer essa divulgação, não sei em que momento está agora, acredito que estejam fazendo o cadastramento, mas vai baixar o aplicativo e vai receber as notificações pelo aplicativo da ASCOM, assim como acesso ao clube, pagamento de alguns boletos, etc. Isso, vai facilitar bastante para todos os associados. É isso, obrigada. Chapa Ação para Prosperar, 5 minutos para posicionamento. Araújo, essa aqui é a pergunta dela da comunicação, né? De e-mail, zap, como torna a página das ASCOM. Isso aqui é um trabalho que tem que ser feito, porque, por exemplo, tem o Instagram. A gente tem que trabalhar o Instagram, porque a gente tem que ter... nós temos que seguir, né, no caso ali, acionar, procurar saber de todos os associados que estão no Instagram. Então, vamos trazer, porque imediatamente, eles estando no nosso Instagram, já vai aparecer as notícias que chegarem lá, vai aparecer para eles, né? É assim que funciona o sistema lá do Instagram. Como de Facebook, se tiver também. E a página a gente tem que trabalhar ela, melhorar bastante, sim. Tem que ter bem mais atrativos, tem que ser renovada, todo mês lançar alguma coisa. Isso aí já vem sendo observado há muito tempo, mas só que como a gente estava com muito mais coisa, porque foi muita coisa para ser resolvida nesse período. Era muita coisa, era muita... assim, para olhar, para ver, para consertar, para comprar, para reparar, era muita coisa. E isso aí ficou assim, porque o nosso mandato chegaria até março da equipe, mas só que o Arquimedes disse que estava muito esgotado devido a muitas atribulações a ele, né, de coordenador e tudo, ele quis antecipar a eleição. Então, aí o tempo encurtou
para ver todos os projetos de todas as ideias que tínhamos para implantar. E a página precisa urgentemente ser renovada, e será renovada, e estudada com muita atenção, com muita delicadeza, muita atenção de como atrair a rede social. Vamos fazer um trabalho direcionado, focando no associado, para ele estar ali acompanhando tudo que for publicado, vai chegar para ele, porque ele vai estar na nossa, como seguidor. Nós vamos estar como seguidores deles, e eles vão estar como os nossos seguidores. E isso vai facilitar muito a comunicação, com a visualização. E vamos, como eu falei antes, né, o contato direto, que nós vamos buscar os associados, principalmente os aposentados, se preciso, como diz outro, nós vamos buscar em casa, tá? Ditado, né? Nós vamos buscar em casa, porque nós vamos trazer todos de volta no clube, tá? Isso é um desafio muito grande que vamos ter que enfrentar. Vamos enfrentar com a cabeça erguida e com muita luta. Nós vamos enfrentar essa busca dos associados. Porque tem muitos aqui que estão quietinhos, vai ser caçado também, vai ser laçado também para voltar às ativas, tá? Certo. Nós estamos nos aproximando do final do horário estabelecido para o debate. A questão do Luiz Ricardo eram duas: quando será a eleição e de que forma será realizada. A eleição vai ser realizada de 9 às 17 horas do dia 17/10, e será uma remota, e o Ascom, junto com a comissão eleitoral, está repassando no canal Divulgação Local Users todas as informações relativas ao processo eleitoral, inclusive para o debate de hoje e para a eleição do dia 17, será feito um link pela Ascom para todos os servidores, e que é possível a votação online. Tá? Se não houver mais nenhuma questão, eu finalizo aqui a reunião, agradecendo a todos. Oi. Queria te perguntar uma coisa só. Se passam para vocês, da comissão, as propostas para vocês divulgarem também, ou não vai ser necessário? Ou podemos colocar o link no e-mail. Olha, não foi... Eu acho não foi passado, e eu acho que não é necessário passar, porque não cabe à comissão eleitoral. Eu acho que tem que fazer uma gestão junto às fontes para que agora eu estou fora da comissão, eu particularmente super favorável, vai aí mais comunicação, além do que vocês já abriram e já usufruíram deles, não é? E eu acho que é muito salutar isso. Claro, 2 minutos. Araújo, esse local user, que naquela nossa reunião, a comissão eleitoral e eu e a Isaura, foi dito que a gente poderia procurar o divulgacão, né, para solicitar divulgação no local user. Eu mandei mensagem, não tive resposta, tá? E quanto ao Ailton, gente, ele mandou pedir desculpas pelo inoportuno, né? Só um instante, Clara, só um instante, por favor. São 16h21, eu vou abrir 5 minutos para cada chapa fazer as considerações finais. Eu acho, Clara, que não cabe ao local users e à divulgação fazer a propaganda das chapas. Cabe às com. Gente, foi de duas esferas diferentes. André disse para procurar. 5 minutos. Espera aí, Araújo. Deixa eu esclarecer assim. Na verdade, assim, talvez eu tenha sido o voto vencido, mas eu acho que as propostas poderiam ser colocadas no local users. Eu já tentei entrar em contato na qualidade de comissão eleitoral, e não como Andréia, porque como Andréia não tenho nenhum valor, meu valor é só enquanto membro da comissão eleitoral, mas ainda não obtive resposta. Claro,
Evidentemente que eu não sou, quer dizer, eu não sou da comissão diretiva, sou apenas da comissão eleitoral, e estamos aguardando para ver se a gente consegue, junto à coordenação, né, de comunicação aqui do CNPq, que ela faça isso. Eu também entendo que ela poderia fazer, entendeu? Mas, assim, eu não tenho poder legal e nem nenhum outro tipo de poder para obrigar, né, o CNPq a fazer isso. Não tenho nada escrito. Eu disse que eu tentaria, né? Eu tentaria fazer isso. E, de fato, eu estou tentando, mas ainda não obtive resposta. Como hoje ainda é terça-feira, a gente tem até sexta-feira, então, evidentemente, que a gente pode ter aí amanhã ou depois, sei lá, alguma coisa, e eu posso lutar para ter uma resposta positiva. Mas eu já disse, olha, a gente... verdade, se a comissão diretiva quiser ir lá conversar, referir, também sempre bem-vindo. Mas a gente, na qualidade de comissão eleitoral, ainda não obteve sucesso nesse sentido. Tá certo? Araújo, só para te esclarecer, naquela reunião que nós fizemos, o André sugeriu que nós procurássemos... 4 minutos. 4 minutos para cada chapa tecer considerações finais. Começar? Clara? Clara? Oi, deixa a Ana Cláudia começar. Chapas juntas pelo CNPq, 4 minutos para considerações finais. Então, gente, no 17 a gente tem um compromisso que é votar. Eu peço que todos possam estar votando online, divulgados pela comissão, o canal para votação. Lembrando que das 8 às 5 horas da tarde. E eu quero dizer que nós, aqui da Chapa, nós estaremos disponíveis aqui no CNPq para poder tirar qualquer dúvida que possa ter ficado com esse debate, tá? Queria agradecer muito a Comissão Eleitoral por isso, eu acho que é muito enriquecedor a gente poder ter um debate. Eu agradeço a participação da outra chapa. Então, é isso. Contem com a gente. Servidores novos servidores, novas servidoras também, quiserem conversar com a gente, venham conversar, porque a gente está aberto para fazer grupos de trabalho, tá bom? É isso. Muitíssimo obrigada e a gente conta com o voto de vocês na próxima quinta-feira. Por favor. Peraí, Cláudia, deixa eu só fazer uma correção. Só. A votação tem início às 9 e não às 8, tá? Tá. Então, das 9 às 5 da tarde, Andréia? Das 9 às 17 horas da tarde, tá? Obrigada. Rapidinho, jeito que nós teve tudo. Rápido. A ideia é que cheguem até os aposentados. Então, os que a gente tem contato, como eu, aposentada, tenho contato com várias pessoas, eu vou tentar passar o link. Aí, a deputada também deve ter outras aposentadas, tentem passar o link, porque a gente sabe da dificuldade de acesso. É o que a gente pode fazer hoje para os aposentados. E quem está ativa vai acessar aqui mesmo. Gente, para finalizar, vou entrar aqui. A gente quer agradecer muito. A gente tem no Instagram, hoje de manhã, quando eu dei uma olhada lá, estamos com mais de 5 mil visualizações. Estão tendo muitas perguntas e sugestões nas caixinhas diariamente. Isso, para mim, no Instagram de uma semana, é um grande sucesso. E por lá, vocês podem aproveitar, fazer perguntas. Instagram.com/juntas pelo CNPq. Você tem acesso ao link. Você pode ver o nosso site, que tem as nossas carinhas, nossas bios. E nossas propostas. Nossas propostas, né? E é isso, gente. Ok. Fiz o tempo. Chapação para prosperar. 4 minutos, por favor. Para começar, a gente agradece a participação de todos, a Comissão Eleitoral, a Chapa Juntos para Prosperar, que está correndo com a gente nessa eleição. E todas as perguntas que foram muito bem conduzidas pelos participantes, que estão em torno de quase 50 participantes. Gostei muito de participar dessas perguntas e respostas, e a gente vai, sim, colocar
outras propostas para o conhecimento de todos. Clara? Vou abrir meu som aqui. Agradeço a todos, convidei bastante gente, espero que todos tenham assistido e que tenham respondido satisfatoriamente a todos os questionamentos. E gostaria de até me colocar mais, né, mas o tempo é curto, mas eu acho que deu para entender a dedicação que está existindo nesse período e que terá continuidade, poderá ter continuidade futura, né, se vocês dispuserem a entrar no site e votarem na Chapa 2, Ação para Prosperar, onde é formada por 3 pessoas que estão afastadas, mas que com muita experiência de luta, de guerra e de trabalho, e 3 pessoas na comissão, no Conselho Fiscal, totalmente sérios, que trabalham muito, que conduzem muito bem o serviço, a função deles dentro da casa, e que poderá, sim, fazer muito também pela nossa associação, pelo nosso financeiro. E eu tenho certeza, porque eles são pessoas muito justas, muito sérias, muito profissionais. Eles são profissionalismo de excelência, o trabalho deles, dos 3. Tá? O Pio hoje na privada, o administrador de obras e condomínio, e o José Naldo e o Adalberto dentro da casa. São profissionais de excelência. E vocês podem confiar, teve questões aí de auditoria, não deu tempo para eu responder, que vocês podem ter certeza de que isso nada vai passar desapercebido da visão deles e que nós vamos poder tocar tudo na santa paz de Deus, com harmonia, com paz, com muita sociabilidade, com muito desenvolvimento humano, relacionamento humano. É o que nós vamos trazer para dentro da associação. Tá? Muito obrigada. E outra coisa, gente, o Ailton pediu desculpas por não estar presente, ele mandou mensagem, mas que vai estar. O problema lá está sério, tá? Ele já está no hospital, está com a pessoa acompanhando, mas tudo vai ficar resolvido, vai ficar da melhor maneira possível, e ele vai estar junto com a gente. E ele disse, a luta dele, ele vai empenhar, sim, 100%, tanto na administração geral da Ascom, com o nosso apoio, meu e da Rita, e do Conselho Fiscal, como ele vai se dedicar mais ainda na questão da carreira. Conseguir, porque em 2016, 15 para 16, nós quase conseguimos virar carreira de Estado. Então, ele disse que vai se empenhar muito para que a gente volte para essa condição de luta. A gente virar carreira de Estado, que é o que vai nos beneficiar, beneficiar a ciência, que está... Hoje nós estamos enfrentando a desciência, né? Porque todo mundo hoje, ninguém acredita na ciência. Então, nós vamos batalhar muito para reverter isso aí. Tá bom? Obrigado. Beijo a todos. Agradeço muito o apoio de vocês. São 16h30. Eu ia agradecer em nome da Comissão Eleitoral, mas o Wagner já se posicionou no chat. Eu vou agradecer pessoalmente a participação de todos que estiveram ou estão aqui. Eu acho que é um momento muito significativo. Não só para a Ascom, mas também para o CNPq, e eu agradeço a participação e a gentileza de todos em acatar o posicionamento da Comissão Eleitoral para esse debate. Abro a palavra agora para a Andréia se posicionar também, já que Vaine se posicionou no chat e eu agora aqui. Então, quero agradecer a participação de todos, a paciência com essas regras duríssimas dessa comissão eleitoral, mas é sempre bom a gente ter uma lisura muito grande para não haver dúvidas do compromisso da gente no melhor interesse para os trabalhadores e trabalhadoras do CNPq, que eu acho que foi o que aconteceu aqui. Eu também acho que é um momento muito importante, muito rico, né, em que pese as diferenças, em que pese algumas disputas, algumas desvantagens, quer dizer, entre as coisas, mas pelo menos existe vida, né? Existe palpitação, as pessoas estão aí, estão se colocando, isso é muito mais importante do que alienação, na minha opinião. Então, isso que está acontecendo hoje é o contrário
desse processo de alienação que a gente vem sofrendo há muito tempo. Então, eu acho importante isso aí, desejo sorte às chapas, tenho certeza, né, que vocês vão se empenhar muito, dá para ver que vocês têm uma paixão por isso, e acho que vocês vão se empenhar muito, e, de toda maneira, eu, como servidora, há 22 anos CNPq, também ativa, há 22 anos também na Ascom, na luta pelos nossos direitos, e eu acho que esse é um momento também importante para a gente, e que a discussão, o conflito, a disputa é muito melhor do que o desinteresse, é muito melhor do que a alienação. E, nesse sentido, hoje a gente sai ganhando com isso aí, tá certo? Então, boa sorte para vocês e até a eleição. Do nosso debate. Finalizando a gravação do nosso debate, a gente encerra aqui a nossa reunião.